Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo nesses últimos dias textos extraídos dos evangelhos que nos falam de muitas coisas estranhas, horripilantes, coisas horrendas aos nossos olhos, que vai nos causar pavor, medo, coisas até então nunca pensadas e nunca vistas sobre a face da terra. Tudo isso que os evangelhos, que numa linguagem meio que apocalíptica fala, são situações que haverão de acontecer no dia do Senhor, no 8º dia esperado, no dia do Filho do Homem, no dia da volta dele, no dia em que vai acontecer aquele artigo da nossa fé que nós tanto rezamos e professamos, quando dizemos no credo: Ele está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É esse dia tão esperado e tão querido por nós. Só que os cristãos que levam uma vida coerente, os cristãos que são tementes a Deus e que foram avisados por Cristo, aqueles que estiverem aqui, por incrível que pareça, devem se alegrar. Por quê? Porque é o dia do encontro definitivo com nosso Senhor. Não é um dia de angústia nem de tristeza para os cristãos, mas é um dia feliz de uma libertação.
Esse é o termo que nosso Senhor usa no Evangelho de hoje. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Mas a libertação de quê? A libertação das vicissitudes deste mundo. A libertação dos problemas, das desilusões, das desesperanças. A libertação de sermos propensos a doenças, às preocupações e condenados à dor da morte. Quando essas coisas acontecerem, nós temos que naquele momento ali nos alegrarmos, por sabermos que é o nosso encontro definitivo com Deus. Mas para um cristão pensar assim, é preciso que a vida dele seja coerente. Se não for totalmente, no mínimo exista um desejo ardente de fazer acontecer o que Deus quer, embora ainda não consiga. Vejam que alguns santos, quando foram questionados a respeito do dia do Senhor, do dia da ira de Deus, alguns deles deram umas respostas estranhas e que no primeiro momento não foram bem entendidas. Para vocês terem uma noção, um dos grandes santos da igreja, Santo Tomás de Aquino, que era um bonachão, chamado de boi mudo, né? Porque era muito gordão. Era tão gordo que a mesa onde ele sentava tinha uma abertura para ele poder se encaixar, senão ele não conseguia pegar os alimentos. E um dos maiores santos da igreja. E um dia perguntaram a ele: Tomás, se o mundo acabasse agora, o que é que você faria? A resposta dele foi simples: continuaria aqui sentado comendo. E os monges, os irmãos ali, começaram a caçoar, começaram a rir daquele episódio. Mas depois entenderam que a resposta dele era uma resposta de alguém que vivia em Deus. Era uma resposta de alguém que esperava o encontro com Deus, que não precisaria correr atrás dos dias desperdiçados, que não precisaria limpar o coração porque já puro, que não precisaria rezar porque já em comunhão plena com Deus. E aí depois eles foram entender que aquele homem verdadeiramente vivia em Deus todos os dias de sua vida. Ou seja, não temia se encontrar com o Senhor, não temia se encontrar com Deus. Meus irmãos, é esse grau que a igreja nos convida a viver. É esse grau que a igreja nos convida a alcançar. Alcançar uma vida onde a nossa consciência está em harmonia com os projetos, com os planos de Deus. Viver uma vida tão bem vivida, que não se precisaria correr atrás de nada, praticamente, quando fosse se encontrar com Ele. Então, nós cristãos não devemos ter medo do fim do mundo. Nós cristãos não devemos temer a volta de Cristo. Nós cristãos devemos nos esforçar todos os dias para nos encontrarmos com Ele e dele alcançarmos a salvação. Enquanto a gente não vai, enquanto Ele não vem,
e permanecemos aqui neste mundo, nos faz mister recordar que no próximo domingo é um novo ano litúrgico. É mais uma oportunidade que a igreja nos coloca, que a igreja nos impõe, para podermos viver santamente, sermos catequizados e passarmos ao longo de mais um ano todo o mistério da nossa fé, para que um dia nos salvemos. É por isso que é preciso que o católico consciente ele faça bons propósitos para viver no ano novo que se inicia, ano novo da igreja a partir de domingo. É preciso que se faça propósitos para se estar totalmente em Deus. E para isso, a oportunidade na virada de página agora do ano litúrgico, para que nós possamos crescer na amizade com Cristo e lutarmos mais um pouquinho pela nossa santidade, deixando um pouco de lado os hábitos ruins, que nós chamamos comumente de vícios, e nos aproximando de Deus e vivendo os hábitos bons, que comumente nós chamamos de virtudes. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, nos preparar todos os dias para o banquete nupcial das bodas do Cordeiro, como o salmista hoje também cantou. São bem-aventurados os que foram convidados. E observem que essa resposta do Salmo são as últimas palavras do sacerdote antes da comunhão. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos os agraciados e devemos fazer jus esse chamamento de Cristo, lutando todos os dias para cada vez mais sermos dignos de comungarmos a Eucaristia, de levarmos uma vida santa para alcançarmos o céu. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do ó, da expectação, ela interceda por nós, para que cresçamos mais um pouco em santidade, nos preparando para o Natal de nosso Senhor e desejosos de um dia alcançarmos a glória dos céus. Vamos ficar de pé e vamos elevar ao Senhor o bom Deus